Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos sobre o continente europeu. Então nós já falamos algumas coisas e hoje nós vamos falar sobre as formações vegetais. O continente europeu, ele é um continente que possui várias formações vegetais, tá? Porém, pelo fato dele ser um continente pequeno e com uma população muito grande, muito desenvolvida, então boa parte dessa vegetação ela já foi destruída por conta, né, dessa população e desse desenvolvimento, que de certa forma faz necessário essa modificação da natureza para os recursos naturais, né, para a formação das cidades, crescimento das cidades e também para a produção agrícola, tá? Então, boa parte das vegetações que eu vou mostrar aqui para vocês hoje já foi destruída, infelizmente, tá? O continente europeu possui algumas características que é o seu posicionamento geográfico, como nós já falamos, e isso gera alguns climas, alguns deles que nós não estamos acostumados aqui no Brasil, como os climas muito frios. E isso também gera algumas vegetações mais específicas, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre algumas delas. Primeiro nós vamos falar sobre a tundra, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem da tundra para vocês. A tundra, ela é uma vegetação que vai se desenvolver no extremo norte da Europa. E ela vai se caracterizar pela ausência quase total de árvores, tá? E isso se dá principalmente pelas razões climáticas, né? Que são muito severas. Então é uma região que é muito frio. E o frio, ele impede que as vegetações elas cresçam. Então na vegetação tundra vai ser uma vegetação mais rasteira. Isso quando ela aparece, tá? A vegetação tundra, como ela está numa região muito fria, boa parte do ano ela está coberta por neve, por gelo. Então a vegetação tundra ela só aparece no verão e em alguns pontos, porque em alguns lugares o verão também é muito frio. Então a vegetação tundra é uma vegetação rasteira, formada aí por líquens, gramíneas e musgos, que é uma vegetação bem rasteira, que só aparece quando a superfície não está coberta por gelo, tá ok? A próxima vegetação é a floresta boreal. Também vou colocar uma imagem aqui para vocês visualizarem. A floresta boreal, ela também é chamada de taiga, tá? E ela aparece principalmente no norte da Europa, né? Próximos ali à vegetação de tundra. Porém, a floresta boreal, ela tá num clima que é frio, mas é um pouco menos frio do que a área onde está a tundra, tá? Por isso que as árvores conseguem crescer e formar aí essa vegetação. Só que vocês repararem, não é uma vegetação muito diversificada, é uma vegetação homogênea. Essas árvores são chamadas de coníferas, tá? E elas não têm muita variedade, é basicamente a mesma árvore. Vocês vão, na imagem, né, essas árvores elas estão cobertas por neve, mas é uma região, como eu falei, menos fria do que a região da vegetação de tundra. Então, boa parte do ano, essas árvores elas estão cobertas também por neve. E é uma vegetação muito devastada, porque ela é utilizada para madeira, né? Para obtenção de madeira, tá ok? A próxima vegetação é a vegetação de floresta temperada. Também vou colocar uma imagem aqui para vocês. A floresta temperada, ela vai ocupar a parte do continente europeu que está sobre o clima temperado. E isso é um dado muito importante. O clima temperado, diferente do frio e do muito calor, o clima temperado é aquele clima que possui as 4 estações bem definidas. Então nós temos um inverno rigoroso, com neve, nós temos uma primavera onde as flores abrem, tem o verão, onde é quente, e tem o outono, onde, né, as folhas ficam marrons, laranjas e caem. Então, são as 4 estações bem definidas, como vocês estão vendo na imagem. Já é uma vegetação um pouco mais diversificada e mais abundante, né? E as espécies que compõem a vegetação temperada, né, a floresta temperada, são chamadas de caducifólias. O que são caducifólias?
Isso quer dizer que as folhas dessas árvores, elas são adaptadas para cair durante o período mais frio. Então, diferente da vegetação lá boreal, quando as árvores ficam cobertas de neve, na floresta temperada isso não acontece, justamente porque as árvores elas estão adaptadas a perderem as suas folhas, justamente para a neve não ficar acumulada nas suas folhas. Isso é uma evolução, né? Uma questão aí dessa espécie que tem essa característica. E aí, quando volta a esquentar, as folhas elas nascem novamente e passam por todo esse processo, ok? A próxima vegetação é a vegetação mediterrânea, que vocês vão ver na imagem. A vegetação mediterrânea ela vai acontecer no sul do continente europeu, onde nós temos um clima específico que é o clima mediterrâneo. Então a vegetação mediterrânea ela só aparece onde tem o clima mediterrâneo, que é caracterizado por verões secos e invernos chuvosos. Esse clima ele é um pouco contrário ao que nós estamos acostumados. Aqui pra gente, geralmente, o verão ele é chuvoso e o inverno é mais seco. No clima mediterrâneo, isso se inverte. O verão é seco e o inverno é chuvoso. Então, a vegetação mediterrânea ela vai se adaptar a essas condições climáticas, né? Então, são plantas com características adaptáveis, que têm folhas permanentes, ou seja, folhas que não caem, folhas pequenas, porque elas precisam suportar a evaporação da água. Então, quanto menor a folha, menor é a evaporação. Então, elas são adaptadas a essas condições por conta de um verão muito seco. Elas precisam ter essas condições, ok? A próxima vegetação e última é a vegetação de estepe. Olhem a imagem para vocês verem. A vegetação de estepe, na verdade, não é uma vegetação. Na verdade, vocês não estão vendo, né, uma vegetação. Por quê? A vegetação de estepe, ou também pradarias, como é chamada, fica na porção sudeste do continente europeu, ocupa ali principalmente áreas da Rússia, da Ucrânia, países da região do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. É uma vegetação que está em cima de um solo muito fértil, que é chamado de Chernozem, tá? Esse solo é um solo de cor escura, que é muito, muito fértil. Então, essa região da vegetação de estepes, ela já foi praticamente toda destruída para poder aproveitar esse solo que é muito fértil. E aí, essa região é uma região que predomina a agricultura, então a vegetação de estepe quase não é mais encontrada no continente europeu. Tá? Então, eu apresentei aqui para vocês as principais formações vegetais, para vocês entenderem, né, onde que fica, como que é. Algumas vegetações a gente não conhece, não tem aqui no Brasil, isso por conta do posicionamento geográfico, do clima. Então, para a gente poder realmente ver essas diferenças, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o continente europeu. Qualquer dúvida pode chamar, estou à disposição. Até semana que vem.